Bom, nós estamos aqui na turma do Colégio Naval com Escola Técnica no Progressão, certo? No dia 26/2/2006 e nós vamos ter uma aula de matemática. E o nosso assunto de hoje, que a gente vai falar agora, vamos falar sobre critérios de divisibilidade. Bom, normalmente a gente pergunta assim, pega um número e pergunta se ele é divisível por outro, né? Assim? Por exemplo, 5 é divisível por 2? Sim. É. Depende em que conjunto você está trabalhando, lembra? Se eu estiver trabalhando nos naturais, ele não será divisível. Agora, se eu estiver trabalhando no conjunto dos números reais, é divisível, não é isso? Se eu estiver trabalhando, por exemplo, no conjunto dos números racionais, é divisível. Então, vamos tentar representar isso aqui, ó. Se eu estivesse colocando assim, ó, 5 dividido por 2, é isso? Você vai ter várias possibilidades. Se a gente tivesse colocado aqui assim, ó, em N, olha só, em N. Em N, a gente fala o seguinte, em N, esse sujeito aqui seria o quê? Impossível. Lembrando que a gente já falou do conjunto dos números naturais, não é isso? Agora, se eu estivesse representando esse cara aqui, ó, no conjunto Z, seria possível? Também não seria impossível. Então a gente bota lá, ó, impossível. Certo? Agora, se eu estivesse representando esse cara no conjunto Q, seria possível? Sim. Aí é possível, não é isso? Por que passa a ser possível no conjunto Q? Porque o conjunto Q ele tem uma característica que diz o seguinte, ó. A gente sabe que o conjunto Q ele é formado pelos seguintes elementos, ó. O A, né, assim, dividido por B, certo? A gente pode colocar o seguinte, ó, que o valor de A é pertencente ao conjunto dos números inteiros, né, assim, e o valor de B é pertencente ao conjunto dos números inteiros, com exceção do zero. Não é isso que a gente viu numa outra aula? Consequência disso, a gente consegue representar esse 5 dividido por 2 no conjunto Q. E conseguindo representar no conjunto Q, a gente não precisa nem falar que se a gente consegue representar no Q, logicamente a gente vai representar no R. Não é isso? Então no R também é possível. Só que tem o seguinte, hoje, nesse momento, quando a gente fala critério de divisibilidade, mesmo sem comentar isso, né, de uma forma automática, a gente já sabe que vai ser em N, certo? Não escutou falar nada, significa que a gente está trabalhando em N. Então, ó, trazendo aqui para baixo, a gente pode fazer o seguinte, ó, vir para cá e colocar escrito bem assim, ó. O nosso assunto vai ser critérios de divisibilidade em N. Joia? Então eu quero trabalhar com o conjunto dos números naturais. Lembrando, N, 0, 1, 2, 3, 4, 5, não é isso? E assim por diante. Bem, a gente tem uma série de critérios a colocar aqui. E vamos falar de um de cada vez para ficar mais fácil, né? Bom, vamos colocar aqui, por exemplo, o primeiro critério. Vou trocar aqui até para a gente colocar assim. Primeiro critério, divisibilidade por 2, certo? Dispensa comentário de divisibilidade por 1, né? Eu acho que fica para trás. Quando é que o número será divisível por 2? A gente pode colocar bem assim, ó. Quando números, né, isso? Números terminados em 0, é assim, 2, 4, 6 ou 8. Logicamente, somente os números pares, não é isso? Bom, a gente pode pegar vários exemplos aqui colocados
e pensar nesses exemplos da seguinte maneira. Ó, vamos pegar aqui, por exemplo, ó, exemplo 1. A gente bota assim, ó, 242, é isso, 341. Aí eu boto lá, ó, 10003, 10.003. Logicamente, olhando pelo critério que a gente trabalha aqui, né, em cima, você vai ver o seguinte: esse número aqui é um número divisível por 2, não é isso? Então, ó, ele é divisível por 2, não é? Porque ele é par. Esse aqui de baixo, pessoal, também é divisível por 2? Não. É? Não. Então, ó, deixa eu apagar aqui, calma aí. Ó, não é divisível por 2, certo? E esse aqui de baixo? Também não é divisível por 2. Bom, provando isso, como eu consigo provar esse cara? Ó, eu observo que ele é terminado em 2, observo que é terminado em 1 e observo que é terminado em 3. Joia? Bom, é um dos critérios mais fáceis que tem, né? Hoje, eu creio que no nível que vocês chegaram hoje, intuitivamente você faz isso, né? Sem precisar ficar fazendo altos testes e altas... Outra possibilidade que você teria seria dividir por 2. Se restar 0, significa que ele é divisível por 2, né? Bom, continuando. Eu vou vir aqui e vamos colocar o segunda divisibilidade. Danado para cair, né? Ó, é uma das mais cobradas. Divisibilidade é a divisibilidade por 3, certo? Isso aqui é regrinha, macete, né? Como é que a gente trabalha com essa regrinha, com esse macete? Bem assim, ó. Quando é que ele é divisível por 3? A gente bota assim, ó. Quando a soma de seus algarismos resulta em um número divisível por 3, certo? Vamos fazer um teste aqui, ó. Vamos pegar o exemplo. Nosso exemplo. Vamos fazer aqui 122, certo? A gente poderia muito bem pegar esse número e dividir por 3, porque é fácil, número pequeno, moleza, né? Agora, o que seria interessante a gente fazer, ó? Bom, então voltando, o número 122 poderia ser dividido por 3, né? Para a gente poder fazer o teste, que é um número pequeno, você dividiria fácil. Agora, você pode testar da seguinte forma, ó. A soma dos algarismos, olha só, vamos somar 1 somado com 2 somado com 2. Fazendo isso aqui de uma forma rápida, ó. 3 mais 2, desculpa, 1 mais 2, 3, né? Mais 2, 5. Então, eu encontrei 5. Então, já sei o seguinte, ó, que esse número aqui, olha só, não é divisível por 3. Por que não é divisível por 3? Por conta do 5 não ser divisível por 3. Fosse 0. Se você somar tudo dá 0, quer dizer que você não tem algarismo nenhum, não é isso? Não, não tem como, 0 não é divisível, tá bom? Bom, então, ó, a gente pode voltar lá e fazer um segundo exemplo. Vamos fazer um segundo exemplo, ó. Se eu tivesse colocado assim, por exemplo, pode falar, amigo. Aquele que o senhor fez aí, eu posso fazer em qualquer questão? Qualquer questão. Só por 3. Você vai ver daqui a pouco que o critério de divisibilidade por 9 também é muito parecido com esse, tá? Eu vou fazer isso aqui, ó, rapidinho. Vamos botar isso aqui, ó. Por exemplo, 324. Ó, vamos testar isso aqui. 3 mais 2 mais 4. Legal? E bota assim, ó, igual
Agora vamos fazer 3 mais 2, 5, com mais 4, 9. Então vamos ver, 9 é divisível por 3? É, então você sabe o seguinte, ó, ele é divisível por 3, certo? Por quê? Porque o 9 é divisível por 3. Bom, considerado um critério até fácil. Bom, a única dificuldade que você pode encontrar nesse caso são algumas questões que ele troca um algarismo por uma letra, por uma variável, uma incógnita. Por exemplo, a gente pode fazer, daqui a pouco a gente vai fazer uns exercícios que tem a ver com isso. Ele bota assim, ó, ele vem aqui e bota assim pra gente, ó, um exemplo aqui. 1x, né, assim, 2, 4. Aí vem a pergunta assim, ó, qual o menor algarismo possível que eu consigo substituir o x a fim de tornar esse número divisível por 4? Quer ver? Vamos ver. Se a gente quer saber qual algarismo que eu substituo o x para tornar esse número divisível por 3, eu falei por 4, né? Por 3, como eu faria isso? Eu faço assim, ó, 1 mais 2 mais 4, não é isso? Quanto é 1 mais 2 mais 4? Vai ser 7, não é verdade? Ó, 7. Agora pensa comigo. Para chegar ao primeiro número divisível por 3 depois do 7, não é o 9? Então o que eu tive que fazer? Eu tive que somar 2, não tive? Se eu tive que somar 2 para atingir o 9, que é o próximo número, então se eu quero descobrir o menor número possível que substitui o x, que o torna divisível por 3, basta eu colocar aqui no lugar do x quanto? Desculpa, botei aqui, ó, número 2, certo? Então eu coloquei o 2 ali e já tornei divisível. Agora, se a pergunta fosse o maior possível, você ia começar de trás para frente. Será que eu colocando 9 ele ia dar certo? Será que eu colocando 8 ele ia dar certo? Não é isso? Você faz de trás para frente. Vamos supor assim, ó, eu quero descobrir agora qual é o maior número que eu vou colocar no lugar do x, que eu torno esse maior algarismo, né? Que eu torno esse número divisível por 3. Vamos pensar. Se eu colocar o 9 aqui, será que vai dar certo? Vamos ver. 7 mais 9 igual a quanto? 7 mais 9 dá 16, não dá? 16 é divisível por 3? Não. Então eu já sei que o 9 não dá certo. Se eu somar o 8 aqui, vai ficar 15, não fica? Então pensa o seguinte, significa que eu posso colocar o 8 aqui, que eu torno esse número divisível por 3. Se a pergunta for menor, seria 2, não é isso? Se a pergunta for maior, 8. O legal é que de vez em quando ele pergunta assim, ó, qual é a soma dos algarismos possíveis que tornam esse número divisível por 3? Você pega todos os possíveis que você encontra e no final você soma tudo, tá? Tem uma questão ali, vou botar para vocês daqui a pouco, até a questão da EAN, que fala sobre isso. Diga. Você substitui o 1 não, substitui o x pelo 8. Quer ver, ó? Se a gente tivesse escrito aqui, ó, olha aqui, 1, 8, 2, 4, tá vendo? Ele não virou 8? Então o que eu posso fazer? Pegar esse número, somar os algarismos que eu vou encontrar um número divisível por 3. Joia? Bom, isso aqui a gente vai fazer um exercício mais tarde. Consequentemente ele vai surgir aqui. Eu vou tirar daqui para não ficar no meio do caminho, tá? Bom, critério de divisibilidade por 3, não tem nada além disso. Moleza. Agora a gente pega o critério de divisibilidade por 4. Vou pegar aqui, ó. Vou botar divisibilidade por 4. Bom, esse aqui, você de certa maneira, você vai ter que fazer algumas vezes, você vai ter que fazer uma divisão, tá? O critério de divisibilidade por 4, ele vai contar com os dois últimos algarismos de um número qualquer, certo? Você tem duas regras para poder dar uma conferida nisso. A primeira delas é o seguinte, ó. Primeira delas, vamos chamar de regra A. É assim, ó. Quando o número é terminado em 0, 0. Ó, muito interessante falar isso. A gente fala pensando que é bobeira, mas às vezes a gente se embola, né?
terminado em 00. Então, se você pega qualquer número que tenha 00 no final, ele vai ser divisível por 4. Se ele tiver 3 zeros no final, ele é divisível por 4? Sim. É, porque se ele tem 3 zeros, ele tem 2. Se ele tiver 1 milhão de zeros, ele é divisível por 4. Por quê? Se tem 1 milhão, também tem 2. Professor, se terminar com 0 só, é divisível por 4? Depende. Depende do quê? Da regra B. Vamos botar a nossa regra B aqui embaixo, ó. A regra B é assim, ó. Quando o número formado pelos dois últimos algarismos né, for divisível por 4. Legal? Por que isso aqui é interessante? Quando você pegar um número muito grande, muito extenso, você resolve isso rapidinho. Quer ver? Vamos fazer os nossos exemplos aqui embaixo. O primeiro deles, ó. Vamos botar assim, 1.200. Para começar bem de leve. Dá uma olhada. Será que é divisível por 4? Por quê? Eu utilizo que regra? A regra A. Ó, eu percebi que esse número, ele é divisível por 4 porque é terminado em 00. É isso? Então, sendo terminado em 00, significa que é divisível por 4. Então, eu vou botar aqui, ó. Terminado em 00. É um número divisível por 4. Beleza? Agora, ó, se eu vou lá e coloco aqui, por exemplo, 1432. Olha lá. 1432. O que a gente tem que fazer? Se a gente não tem 00 no final, a gente isola tudo e pega tão somente esses dois últimos algarismos aqui, ó. Os últimos dois algarismos. Então eu boto aqui, ó, 32. Opa. Boto lá, 32. Testa, pessoal, 32 está na tabuada do 4? Sim ou não? Sim. Sim, não é isso? Por quê? 32 dividido por 4 dá quanto? Dá 8, não dá? Então, ó, se 32 é divisível por 4, ó, é divisível por 4. Por quê? Porque o 32 é divisível por 4. Agora, você pode pegar exemplos que vão te dar um certo trabalho. Vou até pular uma linha para colocar aqui, ó. Vamos supor assim, ó, 1, 2, 4, 9, 8, 0, 6, 5, 1, 3, 4, 5 de novo, botar 6, 8, olha o número, né? Muito grande. Aí vamos botar aqui, por exemplo, se eu tivesse assim, 4 no final. Aí a pergunta, né, o questionamento é o seguinte: eu quero saber se esse número gigantão colocado, separar até aqui as classes, né? Eu quero saber se esse número gigante é divisível por 4. O que o cara faz quando ele não sabe a regra? Ele pega esse cara, arma a continha e começa, né? Baixa um, não é isso? Baixa outro, parece até download que ele está fazendo, né? Tanta coisa que ele vai baixar, né? Então, ele vai fazendo, não perdeu tempo, não perdeu? Porque bastava ele fazer o que, ó? Olhar para os últimos dois algarismos, e ao olhar para os últimos dois algarismos, o que ele já percebe? Já percebe que 84, não é? É divisível por 4. Se quiser botar um exemplo de que não é divisível, também é muito fácil. Ó, bota lá assim, ó, 1, 0, 0, 5. Aí tem muita gente que fala assim, ó, quer ver? Vou botar uma pegadinha, ó. Por exemplo, coloquei 0 aqui no final. Olha lá, ó, maneiro esse. E o cara olha pro número e fala assim, é terminado em 0. É um 0 só? Tem que ter 2 zeros. Ele ainda falou assim, depende, não depende? Beleza. O 50 está na tabuada do 4? Não está. Pelo menos no conjunto dos números reais a gente não consegue resolver isso, né?
Ó, consequência, você pode pegar o 50, que aqui está, ó, e a gente percebe que 50 não é divisível por 4. Legal? Então, ó, testou o critério e deu tudo certo, sem problema nenhum. Critério um pouquinho mais pegado, mas também nada de tão absurdo, né? Bom, a gente pode testar agora o nosso critério de visibilidade por 5. Divisibilidade por 5. Esse é um dos mais fáceis que você encontra, né? Molezinha, não é? Quando é que o número é divisível por 5? Quando é terminado em 0 ou em 5. Pronto. Ó, terminado em 0. Vou botar aqui, ó. 0 ou 5. Olha lá. Se for terminado nesse número, já sabe. Então, um critério dos mais fáceis que você tem. E vamos pensar aqui no seguinte, ó, no número 20. Vamos pensar no número 352. Vamos pensar no número assim, ó, 5, 5, 0. E vamos botar aqui o 130. Vou botar um número maior, nem 135, vou botar assim. Olhando para todos esses, você só tem que perceber o seguinte: o último algarismo. Olhei para o último algarismo, ó, o último algarismo desse é o 0, o último é o 2, o último é o 0 e o último é o 5. Então já sei, logicamente, que ó, por terminar em 0 é divisível por 5. Por terminar em 2 não é divisível, não é isso? Por 5. Terminar em 0 é divisível por 5. E terminar em 5 é divisível por 5. Beleza? Moleza. Agora pega, não pega? Alguém lembra quando o número é divisível por 6? Pois é. Para saber o critério de divisibilidade por 6, você tem que conhecer outros dois critérios, não é isso? Bom, aí eu vou até explicar de uma forma um pouquinho diferente. Dá uma olhada. Eu vou botar agora divisibilidade por 6. Para começar, se a gente pensar no termo de fatoração, né? Fatorar significa transformar em fator. Transformar em fator quer dizer transformar em produto, né? Vamos pensar no número 6 da seguinte forma, ó. Pensar no número 6 assim, ó. 6 vai ser igual a 2 que multiplica por 3, não é? Eu não vou nem perder tempo em fatorar isso do lado, porque você sabe que vai dar isso, não é isso? Até porque fatorar significa transformar em fator primo, né? Então significa que o 2 e o 3 são primos. Bom, agora eu vi que o 6 ele é divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo, não é? Ele não é divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo? Consequência disso, todo número que for divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo é divisível por 6, certo? E esse critério não serve só para esse não. Quer ver? Eu quero saber quando o número é divisível por 15. O que eu posso fazer? Divisível por 3 e 5 ao mesmo tempo, certo? Então você consegue fatorando o número, a gente viu até na aula passada isso, fatorando o número você consegue perceber que ele é divisível por um outro, né? Um outro número. Ó, o que a gente percebe aqui no seguinte, ó, a gente olha essa regra e bota assim, ó. Quando for divisível por 2 e 3 ao mesmo
tempo. Olha só, eu vou dar uma ênfase até numa letrinha aqui, ó, dá uma olhada. 2 e 3 ao mesmo tempo. Galera, é o e, não é o ou, não é? Se fosse o ou, poderia ser divisível por 2 ou por 3, não é? Não é, tem que ser pelos dois ao mesmo tempo. Se ele for par, né, e ele não for divisível por 3, não vai ser divisível por 6. Então a gente pode fazer alguns testes aqui, ó. Primeiro teste que a gente faz de exemplo é esse, ó. Vamos botar, por exemplo, o número... Vou botar o número 12. Olha lá, ó, número 12, certo? Tinha que colocar. Vamos fazer assim, ó, esse 12, a gente vai fazer o teste primeiro. Dá uma olhada. Primeira pergunta que você se faz, ele é par? Sim. Então vou botar aqui, ó, ele é... Peraí, deixa eu botar em azulzinho para ficar bem igual aos outros. Ele é divisível, não é isso? Por 2. Tudo bem? Agora dá uma olhada. Ele é divisível por 3? 1 mais 2? 3, não é? Os algarismos. Então ele vem, ó. Ele é divisível por 3. Bom, agora eu tenho que ver se é verdadeiro esses dois, que a gente já testou aqui, ó. Vamos botar como verdadeiro, ó. Ele é divisível por 2 porque ele é par, não é? Então, ó, verdadeiro. Ele é divisível por 3? Sim, por quê? Porque 1 mais 2 é igual a 3. Verdadeiro. Se você tiver os dois verdadeiros, significa que esse número é divisível. Então, ó, consequentemente, você vai encontrar o seguinte, ó. Esse cara é divisível por 6. Olha, tem que fazer. O nome disso é até tabela verdade, né? A gente trabalha isso aqui normalmente no raciocínio lógico. Ó, pegando um segundo exemplo aqui, ó. Vamos botar assim o número 130, ó, 4, vou botar e 5. Olha lá, ó. 135. Olha que maneiro. 135. O que eu tenho que fazer como teste aqui, ó? Vamos fazer assim, ó. Divisibilidade por 2 e vamos testar a divisibilidade por 3. Vamos ver. Divisibilidade por 2, verdade ou não? Tá falso, não tá? Ó, divisibilidade por 3, eu somo 1 mais 3, 4, com mais 5, 9, verdadeiro. Agora, como eu tenho um e no meio do caminho, isso aqui está falso, não tá? Então a gente percebe o seguinte, ó, não é isso, é divisível por 6. Ele só é divisível por 3, por 6, não. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Todo número divisível por 6 é par? É. Tem que ser par, porque pensa só, ele tem que ser divisível por 2, não tem? Então a gente já sabe que tem que ser par, tá bom? Então você vai testando todos eles e pronto. Beleza. Bom, passando um pouco adiante aqui, divisibilidade por 7, eu vou falar em separado dele, tá? Por quê? Te dou até a dica. Quando você tiver que testar divisibilidade por 7, é mais fácil você dividir por 7 do que fazer a regra toda. A gente pode fazer um capítulo à parte só na divisibilidade por 7, certo? Então vamos fazer vamos pular um pouquinho aqui e vamos para a divisibilidade por 8. Ó, divisibilidade por 8. Bom, aí o cara pega e fala assim, é só a gente fatorar o 8, nós vamos encontrar 2 vezes 2 vezes 2, né? Então ele tem que ser par, verdade? Verdade, certo? Só que se você parar um pouquinho mais para pensar, seria 2 vezes 4, não é? Então ele vai pegar, ele tem que ser par e tem que ter uma regra parecida com a divisibilidade por 4, não é isso? Você lembra qual é a regra da divisibilidade por 4? Vamos lá dar uma olhada, ó, divisibilidade por 4, quando ele for terminado em 0, 0, e quando o número formado pelos dois últimos algarismos for divisível por 4, essa é a regra, não é? Então vamos lá. Na divisibilidade por 8 é muito parecido. A gente vai fazer o seguinte, ó, duas regrinhas também a gente vai colocar aqui. Ó, primeira regra, olha só, terminado em, ó, 0, 0, 0. Então se ele terminar em 3 zeros, ele é divisível por 8. Pensa comigo, se um número divisível por 8, ele pode ter os três últimos dígitos 0,
Eu posso garantir que todo número divisível por 8 também será divisível por 4? Sim. Verdade? Sim, né? Por quê? Se ele tem 3 zeros, ele tem 2 zeros. Então, por 8 também é por 4. Agora, qual seria a regra B? A regra B é parecida com aquela outra, que diz assim, ó. O número... Opa, essa palavra aqui ficou feia. Vou botar de novo, ó. O número formado pelos, ó, 3 últimos algarismos, né? Pelos 3 últimos algarismos, ó, né? For divisível por 8. Aí, que moleza. E a gente testa lá, né? Vamos pegar lá o exemplo, ó. Primeiro exemplo. Vamos botar para ficar bem fácil, ó. 1, 5, 0, 0, 0. O que você acha? É divisível por 8? Por quê? Porque é terminado em 3 zeros, não é isso? Então a gente sabe lá, ó. Terminado em 0, 0, 0. É verdade. Bom, pegando o próximo exemplo. Vou botar assim. 1, 2. Aí eu tivesse colocado aqui, ó. 0. Pra ficar fácil. 88, ó. Muito difícil, né? Joia? A gente vai lá e faz, ó. Dá uma olhada nos 3 últimos algarismos. Se os 3 últimos algarismos for resultar no número divisível por 8, esse cara também será divisível por 8. Então a gente fala assim, ó, né? 88, vou botar até 0 na frente para não o cara achar. É divisível por 8. Bom, vou fazer um exemplo aqui ao contrário, do tipo, ó, 3, 5, 2, e vamos botar assim, ó, 171, certo? Será que o 171 é divisível por 8? Dá uma olhada. Não é divisível por 8. Por quê, pessoal? Porque é ímpar, não é isso? A gente já sabe que não é. Então já sei que o 171, ó, número bem cabalístico, né? Não é divisível por 8. Moleza. Sem tantos exemplos que não precisa tanto, né? Vamos pegar agora a divisibilidade. Divisibilidade por 9. O que você acha de divisibilidade por 9? Manda aí. Quando a soma dos algarismos for o número divisível por 9. É parecido com a regra do 3. Ó. Então a gente fala assim, ó. Quando a soma dos algarismos, é isso, resultar em número divisível botei o acento no lugar errado, divisível por 9. Ó, parecidão com 3. E você vai ver uma particularidade agora, quer ver? Ó, se a gente bota assim, ó, um primeiro exemplo. Olha, já de pegadinha. Se eu botasse assim um número, vamos botar assim, 105. Olha lá, 105. O que você acha do 105? Ó, vou fazer o 105, ó. O 105 vai ser igual a 1 mais, nem precisar, mas vou botar o 0, que é elemento neutro, né? Mais 5.
Como que eu resolvo isso aqui agora? Eu sei que eu encontrei 6, não foi? Ele é divisível por 9? Não, a pergunta é por 9, não é por 3, sacou? Então, ó, ele não é divisível por 9. A gente sabe que esse cara aqui, ó, não é divisível por 9. Legal? Agora, se eu pego um número desse estilo aqui, ó, 200, vou botar aqui 5, 0 e vou botar aqui 2 agora. Olha lá, vamos fazer esse. 2 mais 5 mais 0, né? Mais 2. Quanto resulta? 9. Ó, se vai resultar 9, essa soma, ó, deixa eu botar aqui 2 de novo, ó. Se vai resultar 9, a gente sabe o seguinte, ó. Esse número é divisível por 9. Pessoa, sempre tem que dar 9? Sempre vai dar 9, desde que você fique somando direto. Exemplo, somei tudo e encontrei 27. Se você sabe que o 27 por 9, você resolve ali. Agora está na dúvida. Pega o 2 mais 7, vai dar 9, certo? Então você vai somando até você eliminar tudo possível. E vamos falar da última regra para esse momento, que vai ser a nossa regra do 10. E também aquela, acho que mais fácil de todas, não é? Ó, divisibilidade por 10. Bom, esse aqui é da mamãe, não é? Pensa só, terminado isso em 0, não importa a quantidade de 0, certo? Terminou em 0, você já sabe que está certo. Então, ó, posso colocar um exemplo aqui pensando bem assim, ó, do tipo 150, não é isso? Ó, 271. E se eu tivesse colocado assim também, ó, às vezes você estraga a parada, ó, 1,00005. Olha lá, ó. Vendo por esse lado aqui, vamos pensar assim, ó, como que eu iria testar esse sujeito? Simplesmente pegando o último algarismo, ó, e dando aquela circuladinha, ó, viu? Olha só, o 0 torna ele divisível, não é isso? Divisível por 10, porque termina em 0. Esse aqui não é divisível por 10. E esse último não é divisível. Por que eu botei esse? Muita gente confunde ele com o 5, né? Não é divisível por 10. Joia? Bom, então eu vi que ali só tem um 150, os outros a gente não tem, né? Divisível por 10. Eu não sei se eu falei para vocês na aula passada sobre como dividir por 5. Eu dei aquele macete para vocês? Da divisão por 5? Sim ou não? Quer ver? Aproveitando esse finalzinho de aula, vamos botar aqui uma curiosidade. Vou botar aqui, ó, curiosidade. Vou botar assim de... Tá de laranja aqui, ó. Curiosidade. É laranja aí, parece que é vermelho, né? Quando você estiver vendo o vídeo lá, você vai ver laranja. Ó. Ó. Curiosidade. Dá uma olhada pro seguinte, ó. Se eu pegasse, vamos tentar analisar essa questão. Se eu pegasse um número simples aqui, vamos pegar o 122. E vamos dividir o 122 por 5. Vamos lá? Ó. Como eu faço para dividir esse 122 por 5? Para começar, vamos pensar que a gente não está no conjuntos naturais. Quero dividir para dar casas decimais, certo? Eu tenho que fazer a divisão até o possível, né? Ou encontrando uma dízima ou não. Vamos lá. Vê se não é assim que a gente faz, ó. É quase que o download, né? Ó, baixo 12, 12 por 5 deu 2. 2 vezes 5, 12, para chegar a 12, 2. 2 vezes 5, 12, não, 2 vezes 5, 10, né? Para chegar a 12, 2, perdão. Agora eu vou lá, baixo 2. 22 por 5 deu 4. Vai sobrar 2. Quando não dá, o que a gente faz quando não dá? A gente faz assim, não é? Ó, bota uma vírgula aqui e acrescenta 0. E agora eu posso pegar o 20 e dividir por 5. Deu 4.
e agora eu posso fechar minha conta com 0. Bom, se eu não estou fazendo no conjuntos naturais, você fez assim a vida toda, não fez? Vamos nessa. Olhando para cá, e vou colocar de novo o número 122 aqui, vamos fazer isso de forma diferente, ó. 122. Se é para dividir por 5, olha só que fácil. Você faz assim, ó. Vem aqui, dobra o primeiro algarismo. Vamos dobrar. 4. Dobra o segundo algarismo. 4. Dobra o próximo algarismo. 2. Conta de trás para frente uma única casa e bota a vírgula. Está dividido. Certo? A divisão por 5, se você não estiver trabalhando nos naturais, estiver trabalhando, por exemplo, no conjunto dos racionais ou em R, dos reais, basta você fazer isso. Agora, vem a pergunta, se fala, por que isso acontece? Olha só, você vai compreender isso aqui, quer ver? Vamos entender. Se eu tivesse colocado aqui o 122 de novo, e eu quisesse fazer isso, pensa comigo, eu não tive que pegar todos os algarismos e multiplicar por 2? Não foi? Então, olha só, eu multiplico por 2, não é verdade? Agora, quando eu andei com a vírgula para trás em uma única casa, não é a mesma coisa que dividir por 10? Então, eu dividi esse cara por 10. Vê se não foi isso que eu fiz. Não foi? Só que você sabe o seguinte, eu posso simplificar essa fração aqui por quanto? Por 2, não posso? Simplificando essa fração por 2, eu vou encontrar essa divisão aqui, ó. Repetindo, 122 multiplicado por 1/5, não é? Gente, o que é multiplicar por 1/5? É dividir por 5, certo? Então, ó, de uma forma macete, não digo nem isso, né? É uma forma diferente de você trabalhar com a mesma divisão, né? Eu acho que eu mostrei para vocês também como é que a gente faz aquela multiplicação cruzada, não é isso? Que parece com matriz e tudo mais. Depois eu mostro de novo para a galera conforme está sendo colocado. Então, ó, nós estudamos o critério de divisibilidade até por 10, tranquilo? Bom, vou finalizar essa gravação para a gente poder partir para os exercícios. Joia? Então, ó, cancelando.